Oi, oi. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui para conversar hoje sobre um assunto meio polêmico. Inspirado pelo meu amigo Luca, que não perde uma oportunidade de trazer luz, verdade bíblica sobre esses assuntos. Eu quis também aproveitar a chance, porque realmente é um assunto importante. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal do Luca, por favor, faça isso assim que você terminar de ver esse vídeo. Eu, pessoalmente, sou muito abençoado e encorajado pela vida dele. Então, você provavelmente ouviu a notícia aí do dia que agora, depois de convertido, depois de estar ministrando louvor, tem também agora esse envolvimento aí que é discutido com a venda da maconha. Então, Isa, qual que é o problema? Qual é o problema do crente fumar maconha? Foi Deus que fez. Bom, então vamos começar. De começo, foi Deus que fez tudo. Mas tudo que Deus fez, Ele fez com ordem. Por exemplo, uma quantidade de uma substância pode ser um remédio, uma outra quantidade pode ser um veneno. Vamos supor, a comida que Deus criou é boa, a gente precisa dela para sobreviver, mas se eu tirar a ordem do fator da alimentação, então eu posso ter tantos problemas com obesidade quanto anemia. O sexo, que é uma criação de Deus e é boa, se eu me ver o fator da ordem, e esse lugar de proteção emocional que Deus criou o sexo para ser desfrutado, então eu posso tornar algo bom em algo ruim. Então vamos pensar em Efésios 5 no versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então qual que é o problema de se embriagar com o vinho? O descontrole. O vinho é errado em si? Não. Jesus curtia um bom vinho, inclusive transformou água em vinho e bebeu o vinho. Foi a festa de casamento mais irada que alguém já foi. Então qual que é o problema? É o vinho? Não, é o fator de ordem removido, seria o descontrole. Porque essa falta de lucidez, esse descontrole, começa a afetar então o jeito que a gente deve viver com um propósito. Então, por exemplo, esse versículo, essa embriaguez, ela se aplica a muitas coisas. A gente poderia dizer aqui: não vos embriagueis com Netflix, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriaguei de videogame, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinho, com a cerveja, com a maconha, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, qual que é todo o contexto de Efésios 5? Que uma vez nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Seguimos a Jesus, fomos inclusos nessa família de luz. Ande, portanto, na luz. Então, existem certas atitudes, certas práticas que devem ser deixadas para trás uma vez que nós vamos caminhar com Cristo. E esse é o contexto de Efésios 5. Se encher do vinho leva ao descontrole. O descontrole pode levar para outras práticas. Sem falar que estava conversando hoje, inclusive, com o próprio Luca, que disse que nunca conheceu alguém cheio do Espírito que fumava maconha. João 3,33 diz que Deus não dá seu Espírito por medida. Quer dizer, ninguém tem uma porção maior do Espírito Santo ou uma porção menor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é algo, ele é alguém. A verdadeira pergunta, então, acerca de ser cheio do Espírito não é quanto nós temos dele, mas quanto ele tem de nós. E essa profundidade, essa intensidade vem da entrega. Existe um ponto na sua caminhada que não é só mais o que você diz sim que te amadurece, mas são coisas que você diz não. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas na minha vida que eu sei que eu poderia fazer, que elas não são erradas, que elas não são pecado, que até essa pergunta de é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, já revela a preocupação errada. Do quão longe eu posso ir sem estar errando. A verdade é que se você quer agradar a Jesus, podem ter coisas que até são boas, são certas, são permitidas, mas para você não deve fazer. Isso é algo que a gente entende com o Espírito Santo. E por que me chateia ver isso não só nesse cantor, mas eu tive agora gastando muito tempo nos Estados Unidos. Infelizmente, tristemente, é uma realidade normal, onde muita gente, inclusive dentro da igreja, usa droga. O problema e a tristeza é que eu realmente não vejo como que isso te aproxima de Deus. E o melhor da vida está para ser desfrutado perto dele. Então, para você, possa ser muito desanimador saber que fumar maconha não vai fazer bem para o seu relacionamento com Deus. Talvez você ache muito legal fumar maconha. Eu acho muito legal o fato de que daqui a 1 milhão de anos eu vou estar em pé no mar de vidro, olhando nos olhos do meu Senhor. E quem sabe rola até um bom vinho. Outro problema também é que vamos supor que um cara acabou de se converter. Ele tem 24 seguidores no Instagram. Se ele posta vídeo fazendo bobagem como alguém que acabou de se converter, a gente vai pensar, ele é novo convertido. Obviamente não pode ser uma referência para todo mundo, uma influência para todo mundo. Ele acabou de se converter. E faz muito sentido isso. O problema é que se o cara tem 24 milhões de seguidores, parece que todo mundo instantaneamente torna ele um modelo de caminhada, uma referência. Então meu pedido para você é que você não torne referência de caminhada quem não deve ser. Tem aí pessoas que estão caminhando há muito tempo, com muita seriedade, pastores de gerações passadas ainda, que devem ser referência para nós. E nem só pastores, existem cristãos, seguidores de Jesus, que estão aí a vida inteira perseverando firme, com bons casamentos, com um histórico de santidade. E essas pessoas de fato devem ser exemplo para nós. A verdadeira questão não é nem o pode ou não pode. Tem até coisas que biblicamente é difícil estabelecer. Se
se deve ou se não se deve, ao pé da letra. Mas o porquê deveria ser mais importante para nós do que. Por que não se poderia? Porque existem coisas mais importantes nessa vida a se zelar. É verdade que existem práticas que são menos saudáveis do que fumar maconha. E muita gente pensa que elas são ok, tipo beber refrigerante. O que, óbvio, algo que você deve fazer, cuidar do seu corpo, é algo bíblico, é algo que todos nós deveríamos fazer. Mas a principal questão não é a questão da saúde, é a questão do controle. Não se embriagar com vinho, porque isso leva ao descontrole. O descontrole te leva a práticas, a pensamentos, a atitudes que normalmente não condizem com o seu espírito. Porque nós estamos nessa condição. A gente tem um espírito que nasceu de novo dentro de um corpo que não nasceu de novo ainda. Paulo fala dessa guerra entre a carne e o espírito. Diz que o bem que eu quero fazer parece que eu não faço. O mal que eu não quero fazer parece que eu faço. Porque o corpo, a carne, ainda está submissa à lei do pecado, enquanto o espírito nasceu de novo. E essa é a nossa grande esperança na ressurreição de Jesus. Um dia eu vou ter um corpo condizente com o meu espírito e não concorrente. Um corpo com bons impulsos, não maus impulsos. O descontrole não me leva aos bons impulsos do meu espírito. Ele me leva aos maus impulsos da minha carne. Felizmente eu não tenho um testemunho para te dar dos maus testemunhos da carne que dão ao descontrole, porque é algo que eu decidi ficar longe. Eu comecei pela melhor parte e nunca precisei provar nada diferente. Eu comecei com Jesus, nunca precisei provar o resto. Mas eu precisei cuidar de várias coisas na minha vida para não ser o descontrole. Por exemplo, como molecão eu tive que cuidar para não ser viciadão em videogame. Por quê? Porque eu cedia o descontrole. Entendeu? Mesma coisa com a comida, mesma coisa com o entretenimento, mesma coisa com qualquer coisa. Eu normalmente não faço vídeos assim. Eu sou um cara que às vezes evita polêmica, de acordo com meu amigo Nick, até demais. Mas eu realmente vejo uma oportunidade importante aqui, porque o que me entristece demais é ver nessa geração uma perca enorme do temor. Cara, é verdade que Jesus te ama, é verdade. Como o Luke falou nesse vídeo aqui, até se o cara for para o inferno, Jesus não deixa de amar ele. E a verdade é que também na mensagem de Jesus, ele não falou só sobre o amor, mas pelo amor, ele é quem mais pregou sobre o inferno. Não só literalmente, mas em suas parábolas. A gente está fazendo uma série de parábolas, cara, o tempo inteiro. Jesus fala da importância da gente não se esfriar, da gente cuidar das nossas práticas. De que a gente seja bons servos até o fim, para que a gente não termine no lugar onde é choro e ranger de dentes. E quanto mais a gente prega esse evangelho, de onde a gente pode fazer o que a gente bem entende, as coisas como a gente bem quer, parece que menos a gente prega o evangelho, onde nós tomamos uma cruz e decidimos a seguir Jesus, negando a nós mesmos. Cara, não precisa de muita perspectiva para entender que tempos difíceis vêm adiante. Não é absurdo pensar que na nossa geração alguns de nós possamos ser presos ou mortos por pregar o evangelho em países ocidentais. E se eu não consigo amar Jesus a ponto de vencer o meu próprio desconforto, de não ceder a práticas antigas de outrora, de não deixar o velho homem para trás, o Efésios também diz que tem coisas que os filhos das trevas fazem que para nós não vale a pena nem mencionar, a gente não devia nem falar dessas coisas. Então qual que é o problema de quando essas coisas vão ganhando espaço na nossa cultura dentro da igreja? Dentro daqueles que seguem a Jesus. Se eu não consigo abrir mão do meu próprio conforto em práticas que não condizem com o meu estilo de vida bíblico por seguir Jesus, como é que eu posso entregar minha vida para Ele? Pense nisso. Deus abençoe você e ore pelo nosso amigo músico recém-convertido. A maioria de nós fez várias lambanças enquanto novos convertidos e não tínhamos entendimento. A diferença é que a maioria de nós não tínhamos milhões de seguidores. Então, por favor, ore por ele. Ore por mim, ore por você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!